Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O chamado, com base bíblica, em 1 Samuel capítulo 3, vamos ler alguns versículos e vamos aprender com a palavra de Deus. O chamado de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a seguir. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E eu quero ler, no decorrer da prática, os versículos a seguir, mas eu quero, nessa oportunidade, glorificar a Deus por essa palavra, e nós vamos aprender muita coisa quando se trata do chamado de Samuel. Samuel foi o último juiz e o primeiro profeta. Através das mãos de Samuel, em 1 Samuel 10, verso 1, cruzou o rei Saul. Samuel ungiu o rei Saul para ser rei da nação de Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. E também Samuel ungiu a Davi, rei de Israel, em 1 Samuel 16, verso 13. Quando falamos de Samuel, falamos de um grande homem de Deus que surge na história de Israel em meio a uma das maiores crises religiosas, institucional da nação de Israel. Estava um caos. A nação de Israel não obedecia. Eli era o sacerdote, estava fazendo tudo errado, e seus filhos Ofni e Finéias não seguiam os conselhos, as ordenanças de seu pai. O seu pai também pouco considerava as suas atitudes, e Israel estava indo de qualquer maneira. E em meio à crise, Deus sempre chama alguém. E aqui nós vamos ver a história de Samuel. Aleluia. E lá no versículo 1 diz a Bíblia que ele era menino. E diz ainda no versículo 1 que a palavra de Deus era rara, era muito rara. Primeiro, porque faltava consagração, faltava dedicação, faltava estudo, faltava examinar as Escrituras, faltava empenho, podemos assim dizer, e uma vida na presença de Deus. A própria Bíblia está me informando que quando Samuel é chamado, a palavra de Deus era rara. Mais alguma coisa ainda a Bíblia nos informa: as visões não eram frequentes, não tinha revelações de Deus, nem a Bíblia e nem revelação de Deus. E lá no versículo de número 2, diz a Bíblia que Eli estava deitado. Quando o sacerdote deveria estar em pé, ele estava deitado. Parece que nós estamos vendo aí um quadro dos nossos dias. Muitos sacerdotes acomodados, muitos sacerdotes dormindo, muitos sacerdotes negligenciando a busca, a palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o Eli já estava quase cego, a visão dele era muito pouca, né? E lá no versículo 3, o Samuel se deitou, só que Samuel se deitou no templo de Deus, aonde estava a arca de Deus. Samuel, ele prezava pela presença do Senhor, e Samuel estava na presença do Senhor. Ele deitava do lado da arca, eu penso até que esperando, com expectativa, alguma manifestação de Deus. E quando tudo parecia perdido, Deus se manifesta ao menino Samuel. Lá no versículo 1 diz: menino Samuel se manifesta. Nós sabemos que aqui Samuel tinha cerca de 14 anos de idade, aleluia, e Samuel agora estava sendo chamado em meio a uma crise, e nós vamos aprender logo no versículo 1
que diz assim, a palavra de Deus era rara e as visões de Deus não eram muito frequentes, que Samuel servia o Senhor perante Elias. A primeira coisa, perante Eli, a primeira coisa que alguém precisa para ser chamado é ser preparado. Começa o versículo de número 1 dizendo que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia ao Senhor, não a Eli, ele servia ao Senhor perante a Eli, que era o seu orientador. E passo a observar que ninguém é chamado sem antes ser preparado por Deus. Ninguém é chamado sem passar por uma grande gama de informações vinda dos altos céus através da pesquisa bíblica, através do examinar as escrituras, como diz em João 5,39, como diz lá no livro de Oséias, o povo perece porque não tem conhecimento. Todo aquele que quiser ser chamado precisa conhecer com profundidade a palavra de Deus, aleluia, com conhecimento, porque quem sobe em púlpito deve estar preparado para ser arguido, para ser interrompido e informar a questão, responder a questão que ora lhe seja proposta. Quem sobe em púlpito tem que subir preparado para não falar bobagem no púlpito, para não falar asneira, para não falar coisas sem contexto, fora de uma hermenêutica, de uma exegese bíblica. Tem que conhecer. E a Bíblia diz que Samuel foi chamado em meio a uma crise em Israel, porque ele estava servindo ao Senhor. Ele conhecia a Bíblia. Aleluia. A segunda coisa, deveria ter orientação. Quando Deus chama Samuel, lá do versículo de número 4 até o versículo de número 9, nós vamos até o versículo de número 11, nós vamos observar que o menino Samuel, ele não estava entendendo o que era aquilo, que era a voz do Senhor. Então ele busca a orientação em Eli, que está lá no versículo de número 9, quando Eli fala a Samuel, vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Para ser chamado, tem que receber orientação de alguém, tem que ter alguém como, aleluia Jesus, como referência bíblica, alguém que conheça mais Bíblia que você, alguém que conheça mais Bíblia e pode responder questões bíblicas para você, como também algo de dimensão espiritual. Samuel tinha preparo, Samuel tinha orientação, e lá no versículo 4 ao versículo 8, Samuel é chamado 3 vezes, e na quarta, ao receber a orientação de Eli, é chamado por Deus a 4ª vez. Segunda coisa, a terceira coisa que nós aprendemos aqui, ser chamado por Deus não é ser chamado por homens, porque hoje nós temos aí homens formados em teologia, com cursos básicos, médicos e até a nível bacharel, hoje se chama a nível avançado em teologia, mas são pessoas vazias de Deus, aleluia, sem a revelação de Deus, estão colocando muita gente a perder, sobem em cima dos púlpitos e falam coisas erradas para o povo. Oh, aleluia! Tem que ter o chamado de Deus, não é o chamado dos homens. Aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, quem chama Samuel é Deus, 3 vezes. E na quarta, confirma o seu chamado. Samuel não foi chamado pelo homem, Samuel foi chamado por Deus. Aleluia, para ir e fazer a obra de Deus, ser um líder religioso, um formador de opinião,
tem que ter o chamado de Deus, porque se é dos homens, vai perecer, vai cair no decorrer da caminhada, vai adoecer, algo vai acontecer, não irá prevalecer quando o chamado é humano, colocando a obra de Deus em prejuízo. Oh, aleluia! A quarta coisa, nós vamos ver na vida de Samuel. Samuel, ele era obediente. Lá no versículo de número 12, 13 e 14, diz a Bíblia: naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa, começarei e cumprirei. Aleluia! Samuel recebe o chamado. Samuel recebe a revelação de Deus. E agora Samuel, ele é orientado por Eli. Samuel revelasse ao próprio sacerdote Eli o que Deus queria. E Samuel obedeceu, mesmo que era contra o seu orientador espiritual, mesmo que era contra o seu pastor, ele entregou a palavra revelada de Deus. Quando a palavra é revelada de Deus, vem de Deus, tem que ser entregue, doa a quem doer. Vem de Deus, é de Deus. E aí, o Samuel começa a pronunciar aquilo que Deus falou. Versículo 13, pois já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos de Eli, se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Aleluia. Deixe os seus filhos andar de qualquer jeito, não repreenda, não eduque, não avise, e você vai ver aonde vai terminar. Aleluia. E ainda diz, jurei à família de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Recado de Deus, a primeira revelação de Samuel vem para o próprio sacerdote Eli, e ele teve que obedecer, ele teve que entregar. Ah, irmão, o que eu entendo aqui? Ser profeta não é brinquedo, porque eu tenho visto aí muitos profetas do passar a mão na cabeça. Eu posso até dizer profeta sabonete, que fica alisando o líder, dizendo coisas que Deus não mandou. Olha a situação do profeta Samuel quando levantado por Deus. A primeira coisa que ele tem que falar é contra o seu líder, aleluia, que não orientou os seus filhos, que desprezou as ofertas, que negligenciou o chamado, aleluia, e que não foi fiel ao Senhor. Deus estava dizendo que ia acabar com Elias, sua família, a sua descendência, e Samuel avisou. Aleluia. O que nós vamos ver aí? Obediência. Só falou Samuel porque tinha revelação. Se não tem revelação, fica sentado no banco. Se não tem revelação de Deus, palavra revelada, palavra decorada é fácil, até eu prego. Mas palavra revelada, prefira ficar no banco. Aleluia. E Samuel tinha. Aleluia. E ele falou ao sacerdote Eli, porque ele era obediente. Lá no versículo 17, Eli perguntou, que te falou o Senhor? Não o escondas de mim, assim Deus te faça a outro tanto, se me esconderes alguma coisa. Não só Samuel obedeceu a Deus, como obedeceu o seu líder Eli, entregando tudo que Deus mandou falar. Aleluia. Eu já ouvi gente em púlpito dizer, eu vou falar o que Deus mandou, e Deus mandava falar e não falava. Cadê a coragem para falar o que Deus manda? Aonde estão os verdadeiros obreiros de Deus? Não obreiros bajuladores, puxa-saco, não obreiros falsos profetas, não, obreiros verdadeiros com palavras reveladas, capaz de aguentar o rojão, capaz de aguentar o tirão dos desafios, das afrontas dos homens, aleluia, em favor da obra de Deus e das coisas de Deus. Samuel foi chamado por Deus e entregou por obediência o recado de Deus.
aleluia, e não escondeu nada do profeta Eli. A quinta coisa, o sucesso, aleluia. Lá no versículo 20 do capítulo 3, e todo o Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O povo reconhece o verdadeiro homem de Deus. O povo reconhece o verdadeiro profeta. Aleluia. Muitos dizem que fazem a verdade, que cumprem a verdade, mas é aí que eles erram, mentem para o povo. Vivem uma vida dissoluta, sobem nos altares, ocupam microfones e muitas vezes as suas vidas não estão de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Vão cair. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eli estava errado e caiu, era sacerdote, era líder em Israel. Ofni e Finéias, vida dissoluta, caíram também. Todos caíram. Aleluia! Mas Samuel permaneceu, ainda menino, com tanta responsabilidade, obedece a Deus e entrega a palavra revelada. O maior, aleluia, dos profetas de Israel foi Samuel, aleluia, do Novo Testamento, João Batista, e Jesus diz que João Batista ainda é maior que Samuel. Oh, aleluia! Quer ser profeta, meu irmão? Então, se prepare. Se prepare para as perseguições, para os desafios, para as calúnias, difamações, para o isolamento dentro da igreja. Ah, quem quer ser profeta, todo mundo levanta a mão, mas na hora de saber o que é ser profeta, muitos recuam. Entregar a palavra de Deus, o que fez Natã, profeta, foi lá puxar a orelha do Davi, que adulterou, disse a verdade para o Davi. Quando Davi se viu contra ele mesmo, ele disse: pequei. Escreveu o Salmo 51, mas teve um profeta peitudo que deu a cara a tapa e enfrentou o rei Davi. Aleluia. Quer ser profeta? Tem que ser preparado. Tem que conhecer muita Bíblia. Aleluia. Quer ser profeta, tem que ter a orientação de Deus, tem que ter a orientação de um líder espiritual que saiba mais que você. Estou falando de Bíblia. Quer ser profeta, tem que ter chamado de Deus, não de homens, não cargos humanos, não. Tem que ser de Deus, chamado de Deus, porque quem vai garantir a tua vitória é Deus e não os homens. Os homens são falhos, os homens são fracos, os homens são traidores, os homens são falsos. Aleluia. Mas Deus é verdadeiro. Quer ser profeta, tem que ser obediente, obedecer a Deus e o seu líder espiritual. Aleluia. Mesmo que você tenha que entregar alguma coisa de Deus para o seu líder, mas tem que obedecer. Quer ser profeta? Pode ter certeza, você terá sucesso na sua vida espiritual. Ainda que muitos te condenem, Deus estará te contemplando dos altos céus, porque você fala o que Deus manda. Se você quer ser profeta, se prepare. Receba essa palavra em nome de Jesus.